Muito bem, gente, mais uma vez, bom dia. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2022, dentro da disciplina Avaliação e Gestão de Cadeias Agroindustriais. No dia de hoje, eu, professor Vinícius, vou abordar com vocês dois modelos que podem ser utilizados para quem está na função de gestão de propriedades rurais, modelos ou sistemas que podem auxiliar na avaliação dos impactos que algumas atividades ou tecnologias são implementadas na propriedade rural. Então, o assunto da nossa aula de hoje é sistemas de monitoria e avaliação de impactos ambientais na agropecuária e em cadeias agroindustriais. Então, vamos falar de dois sistemas, que são o sistema Ambitec Agro e sistema Ambitec Social. Como vocês já sabem, nossa aula está sendo gravada e fica disponível aí no canal do YouTube Vinícius Reis _oficial. Vamos lá. Bom, qual o objetivo dessa aula de hoje aqui? Verificar justamente a capacidade de monitoramento da cadeia agroindustrial a partir de sistemas de avaliação de impactos na propriedade. O que significa dizer isso? Vamos dar um exemplo. Vocês estão em uma propriedade rural, são gestoras, de uma propriedade rural, e vocês definem que a implementação, por exemplo, a instalação de internet na propriedade, ela pode trazer algum benefício. Então, a partir da utilização desses sistemas aí, Ambitec Agro e Ambitec Social, vocês podem avaliar se de fato essa tecnologia, essa atividade implementada, ela tem algum impacto, seja um impacto realmente até na renda da propriedade familiar, um impacto positivo ou negativo sobre alguns aspectos de biodiversidade, de conservação dos recursos naturais, da preservação dos recursos naturais. Então, para ficar claro, a utilização desses sistemas, que são planilhas, na verdade, planilhas de Excel, que eu vou mostrar para vocês, vou apresentar aqui, muito simples, mas que dão um retorno muito interessante. Então, a partir dessa tecnologia, dessa ação implementada, de um manejo, por exemplo, vocês podem avaliar se essa ação, se essa tecnologia, ela está sendo, de fato, bem aproveitada a partir dos resultados que esse sistema pode trazer para vocês. Então, ao analisar esse sistema, vocês podem avaliar se a tecnologia implementada, ela traz aspectos positivos ou negativos em todas as questões que vocês podem avaliar da propriedade rural, seja, como eu disse, na conservação da biodiversidade, na conservação do solo, na geração de renda, inclusive, da propriedade, enfim, entre outros aspectos que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o que é que você ganha com a aula de hoje aí? Você pode adquirir domínio com o uso de tecnologias dos sistemas Ambitec Agro e Social, como ferramentas que vão auxiliar vocês na gestão da propriedade rural. Então, vamos começar a observar aqui alguns exemplos e depois a gente vai abrir aqui esse sistema e aí vocês vão, de fato, fazer alguns exemplos e aí vocês conseguem materializar melhor que esses conteúdos, esses conceitos que eu estou falando aqui, enxergar como é possível, como é viável analisar essas tecnologias a partir dos sistemas falados. Se tiver alguma dúvida, podem falar. Os sistemas, eles são muito parecidos, tá? Parecidos, eles são... Bom, eu estou observando aqui que um colega, Odevan, bom dia. Bom dia, professor. Professor, eu queria saber se meu nome está na matrícula. É exatamente sobre isso que eu ia abordar agora. A disciplina, ela não começou hoje, a gente está, na verdade, reiniciando as atividades e seu nome não consta na lista de matriculados. Ah, tá certo. E se você, de fato, se matriculou, é importante você acessar, ter acesso à secretaria, perguntar. Inclusive, eu não sei como você teve o acesso ao link, porque esse link é específico para as turmas, e só é disponibilizado. Eu estou no grupo. Você também está no grupo? Uhum. É porque na lista de matriculados realmente eu não vi. E você é a primeira vez que você está aparecendo, na aula, Eu acho que é. Bom, enfim, como não consta seu nome na lista de matriculados aqui,
você procure com urgência, na verdade, né? Tá certo. A secretaria. E repito, não é o primeiro dia da atividade da disciplina, não. Então, você perdeu muita coisa já, inclusive atividade avaliativa. Tá certo. Bom dia, Raíssa. Seja bem-vinda novamente. Vamos lá. No dia de hoje, a gente está abordando aqui 2 sistemas, né? Só para retomar o que eu já tinha falado. São sistemas que auxiliam na gestão de uma propriedade rural. São sistemas Ambitec Agro e sistema Ambitec Social. Então, a gente vai falar primeiro do Ambitec Agro, depois do Ambitec Social, mas eu informo a vocês que são sistemas muito parecidos. A forma de operacionalizar eles é muito parecida. Então, vamos lá. O que seria o sistema Ambitec Agro? Como vocês estão vendo aí na tela, né? Ele consiste de um conjunto de matrizes, que tem vários critérios, né? Que integram indicadores do desempenho das inovações, como eu falei, né? Das inovações tecnológicas e práticas de manejo que vocês implementam aí na propriedade. Então, o sistema Ambitec Agro, ele vai cruzar informações e vão lhe dar indicadores sobre as tecnologias, as atividades de manejo que você implementa na sua propriedade rural. E o seu manejo, as tecnologias implementadas, elas estão tendo que tipo de resultado, que tipo de impacto sobre a dinâmica da propriedade rural. Então, os aspectos que são utilizados nesse sistema são esses que vocês estão vendo listados aqui. 7 aspectos, né? Primeiro, uso de insumos e recursos na propriedade. Qualidade ambiental é o segundo aspecto. O terceiro é o respeito ao consumidor. O quarto está relacionado ao emprego. O quinto, relacionado à renda. O sexto, à saúde. E o sétimo está relacionado à gestão e administração. Então, a gente vai alimentando informações nesse sistema e, ao final disso, ao final da alimentação dessas informações, o sistema vai nos fornecer gráficos. E, a partir da leitura e do entendimento desses gráficos, a gente vai ter a possibilidade de enxergar se essas atividades, se essas tecnologias implementadas estão tendo uma característica positiva ou não positiva, né? Negativa em relação às nossas ações implementadas. Então, esses aspectos que eu mostrei para vocês, né? Esses critérios estão distribuídos da seguinte forma. Por exemplo, né? Então, a gente tem... Então, a gente tem aqui, um exemplo, né? Avaliação de impactos ambientais de inovações tecnológicas agropecuárias. Naturalmente, a gente está falando do sistema Ambitec Agro. Então, a gente tem aqui 2 eixos. Por exemplo, impactos ecológicos e impactos socioambientais. Dentro do eixo aqui de impactos ecológicos, eu separei aqui um exemplo. Vamos observar, inicialmente, a qualidade ambiental, né? Então, dentro da qualidade ambiental, a gente podia estar falando sobre emissões de gases para a atmosfera, qualidade do solo, qualidade da água, mas como exemplo aqui para a gente observar na aula de hoje, dentro dos impactos ecológicos relacionados à qualidade ambiental, vamos observar aqui aspectos relacionados à conservação da biodiversidade e recuperação ambiental. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, viu, Raíssa? Eu estou querendo dizer que se eu implemento uma atividade na minha propriedade rural, eu posso analisar a partir desse sistema se está havendo algum impacto sobre a conservação da biodiversidade e da recuperação ambiental, para que eu possa fazer essa análise, né? Bom, está sendo de fato interessante a implementação de determinado manejo, de determinada tecnologia, para que de fato eu melhore a minha conservação da biodiversidade. Então, a finalidade do sistema Ambitec Agro é essa, é avaliar o impacto de uma determinada tecnologia. E o sistema Ambitec Agro ele tem essa função de nos dar essa resposta.
Por enquanto, alguma dúvida? Não, professor. Tudo bem, então vamos aqui, vamos entender melhor como é que isso pode ser observado. Então, daqui a pouco, como eu disse a vocês, eu vou abrir a planilha aqui, que esse sistema ele é desenvolvido aí, né, a partir dessas planilhas. Então, esses resultados que a gente espera obter em relação às tecnologias que são implementadas, eles vão permitir ao produtor, administrador, gestor, enfim, averiguar quais impactos da tecnologia podem estar em desajuste com seus objetivos. Ou seja, se você pretende aumentar a sua biodiversidade, você pode enxergar se a tecnologia implementada ela melhorou ou piorou a sua biodiversidade. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você colocou na sua área você começou a aplicar biofertilizante. Você começou a aplicar biofertilizante. É um manejo, uma forma de manejo que você não utilizava anteriormente, mas você enxerga que a introdução de biofertilizante na sua área, ela pode ter algum impacto sobre a biodiversidade. Aí é importante você utilizar esse sistema como uma ferramenta de gestão, não é única, né? Tem várias ferramentas de gestão para avaliar. Mas de fato, depois você precisa ter a certeza se realmente essa tecnologia, esse manejo, ele foi positivo, ele realmente conservou, melhorou a conservação, né? Então, vamos lá. E como é que você constrói esses gráficos? Então, dentro do sistema Ambitec Agro, vocês vão ver que existe uma série de itens que podem ser alimentados. Um desses é aqui, ó, conservação da biodiversidade e recuperação ambiental. Então, e aí você tem aqui, dentro do critério conservação da biodiversidade e recuperação ambiental, variáveis, né? Variáveis de conservação da biodiversidade e de recuperação ambiental. Então, simplesmente, minha gente, vocês vão alimentar, como vocês estão vendo aqui, com esses números aqui, ó. Isso tudo aqui, ó, fica em branco, com o número 0. Então, o que vocês vão fazer aqui é alimentar com a numeração de -3 a 3, como vocês estão vendo aqui, -3, -2, 0, 1, 2 ou 3. Então, você vai alimentar a sua planilha em função daquilo que você observa. Então, por exemplo, aqui, você tem, dentro da variável de conservação da biodiversidade, vegetação nativa. A implementação, como eu dei o exemplo aqui aleatório, da utilização de biofertilizante, aumentou a vegetação nativa. Então, você vai colocar os números, como eu disse, de -3 a 3. Por quê? E o que significa se eu colocar -3? Significa dizer que a utilização de biofertilizante não teve nenhum impacto. Pelo contrário, o número 3 significa dizer que essa tecnologia, esse manejo, teve um resultado muito bom. Então, -3 é um resultado ou um impacto muito ruim, e o 3 é um resultado ou um impacto excelente, muito bom. E aí é você, enquanto gestor, que vai estabelecer, né? O que seria um impacto muito bom? O que seria um impacto ruim? E a partir do seu estabelecimento dessas informações, você vai alimentar. Por exemplo, o exemplo aleatório que eu dei aqui, eu considerei que a vegetação nativa realmente ela aumentou muito com a utilização de biodiversidade. Então, o número 3. E aí, de forma aleatória aqui, eu fui preenchendo esses valores aqui, tá? Mas é claro que você, enquanto gestor, considerando uma situação real, você não vai preencher de forma aleatória, você precisa ter critério e preencher esses valores de forma correta, de acordo com aquilo que você está observando na propriedade, para que o resultado, de fato, ele lhe dê um retorno real, e que a partir da leitura desse gráfico, você enxergue se a sua atividade, se a sua tecnologia implementada, ela é positiva ou negativa para a sua propriedade. E aí, naturalmente, o programa aqui, ele vai lhe dar um coeficiente, ó, coeficiente de impacto, para essa variável aqui, ó, vegetação nativa. Então, eu coloquei tudo 3 aqui, né? Então, o coeficiente de impacto para esse critério foi 2,4. E aí, a gente tem os outros coeficientes para todas as outras variáveis, né? Fauna silvestre, espécies consideradas tradicionais ou
conhecida popularmente como caboclas, solos degradados, ecossistemas degradados, APP, reserva legal, enfim. Então, ao final do preenchimento de todas essas informações, aí a gente tem aqui, o programa dá esse valor aqui, ó, que vai de menos 15 a 15. Então, observe aqui que é um valor muito próximo do valor limite máximo, né? 14,4, que a gente chama de averiguação dos fatores de ponderação. Então, antes de eu mostrar o gráfico, se eu informo a vocês que esse valor final aqui, ele pode variar de menos 15 a 15, né? 15 positivo. O que é que vocês poderiam me informar em termos de conservação da biodiversidade e recuperação ambiental, considerando a tecnologia que a gente implementou e esse valor obtido aqui, 14,40? O que é que esse valor representa para vocês? O que é que eles podem dar em termos de resposta para vocês? Me digam. Oriane, Daniele, Raíssa. Estou analisando aqui, professor. E as demais, Daniele, Raíssa. Professor, esse controle fica na frente da minha tabela. Que controle você está falando? Esse do Teams, que para ligar a câmera, para ativar o microfone, ele fica tapando uma parte da tabela. Está conseguindo ver agora? Não, acho que... Peraí, só um minuto. Ele some quando ativa o microfone. E aí? Sumiu quando eu ativo o microfone, ele some. Ah, entendi. É quando você abre aí, né? É. Entendi agora. E as demais aí? Conseguem ver? Consigo E aí? ver agora. E consegue me dar uma resposta? Eu não sei, professor, se está assim na faixa de 14,40, né? Eu acho que essa alteração não chegou a prejudicar, no caso, a conservação da biodiversidade. Bom, deixa eu repetir. Vocês têm, eu dei informação para vocês que esse valor final aí, ele pode ser de menos 15 a mais 15, né? Menos 15 a 15. Então, significa dizer que se eu tenho aí um valor muito próximo de 15, né, 14,4, que a minha tecnologia, a minha ação implementada, ela vai me dar um resultado muito bom, se o valor máximo é 15. Vou passar aqui o slide para vocês entenderem melhor. Então, aqui, ó, o que é que representam esses valores? Então, aqui eu tenho várias variáveis, mas a gente considerou apenas essa aqui, que está em amarelo, né? Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental. Então, repetindo aqui, né? Esse coeficiente, ó, é de menos 15 a 15. E aí vocês naturalmente observam que o gráfico gerado está aqui, ó, muito próximo, a barra do gráfico aqui gerado está muito próximo do limite. Significa dizer que o impacto da minha atividade, e eu dei o exemplo, né? Que atividade foi essa? A utilização de biofertilizante. Então, se eu utilizo biofertilizante na minha área, eu vou ter um impacto muito positivo. Portanto, a tecnologia, o manejo que eu implementei, vai me dar uma resposta excelente, muito boa. Conseguiram entender agora? Sim. Muito bem. Então, observando esse gráfico e entendendo que os limites podem ser menos 15 ou 15, eu posso dizer para vocês aqui que para o parâmetro avaliado, que parâmetro é esse aqui? Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental. Para o parâmetro avaliado, significa que as tecnologias adotadas na propriedade estão proporcionando conservação da qualidade ambiental em níveis excelentes. Então, é isso que a gente precisa compreender. Ao final da alimentação daqueles valores, 1, menos 1, 3, a gente vai ter um valor final, que é o coeficiente do impacto da atividade, que vai variar de menos 15 a 15. Nesse caso, a gente sabe que deu 14,40. Então, próximo do limite. Portanto, a nossa ação em relação à conservação da qualidade ambiental está em um nível
excelente, eu posso continuar a utilizar a minha tecnologia, porque ela vai me dar uma resposta muito boa. Então, enquanto ferramenta de gestão da propriedade rural, eu posso afirmar que utilizar biofertilizante para as minhas condições vai me dar um retorno excelente para a conservação e recuperação ambiental. Mas é claro que a gente precisa analisar outros fatores também, por isso que a gente tem aqui, ó, vários elementos. Eu apenas selecionei um. E isso aí vocês, enquanto gestores de uma propriedade, podem utilizar um sistema desse aí, que é o Sistema Agro, Ambitec Agro, para ajudar vocês nas tomadas de decisão e enxergar que as suas ações implementadas podem ter um resultado positivo ou não. Então, são indicadores que podem ser utilizados como ferramenta de gestão que auxiliam nas tomadas de decisão e principalmente na gestão das cadeias agroindustriais. Bom, aproveito esse gráfico aqui para mostrar a vocês o seguinte, que se, em vez de a gente tiver aqui, ao contrário, se tivesse aqui menos 14,4, esse gráfico tivesse virado para baixo aqui, ó, menos 14,4, o que é que vocês me diriam em relação a essa ação? A gente está vendo que o gráfico está virado para cima, né? 14,4 Seria o positivo. resultado ao contrário, né, professor? Que não está dentro dos parâmetros. Pode falar, Daniele. É Loriane. Ah, tá. Não, é porque Daniele abriu também o microfone. Pode falar. Eu falei que é o resultado inverso, né? Que não está dentro dos parâmetros. Isso. Pode dizer, Daniele. Não, era isso mesmo, professor. E Raíssa, quer falar alguma coisa? Duas coisas, tá cortando e é o que a Anne falou. Ah, tá. Bom, enfim, além disso, né, naturalmente que não está dentro do padrão, vamos dizer assim, significaria dizer que a sua ação, ela não conserva a biodiversidade, pelo contrário, ela vai trazer queda nos níveis de biodiversidade, de conservação da biodiversidade. Então, o impacto é negativo, né? Então, é bom enxergar isso aí também. Vamos lá. Bom, e é claro que esse sistema Ambitec Agro, vocês podem manipular, como já disse aí, utilizar valores para irem fazendo exemplos, e a gente, uma das atividades ao final do nosso bate-papo aqui é justamente isso, né? Eu vou apresentar o sistema para vocês e a gente vai dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Dentro dessa possibilidade de utilizar como ferramenta de gestão o sistema Ambitec Agro, a gente também tem o sistema Ambitec Social, que, como o nome já está dizendo, né, ele pode nos dar respostas em relação, por exemplo, à geração de renda, sobre o bem-estar das famílias que vivem ali, da família que administra, que gerencia o negócio, né? Nesse caso aí, o sistema Ambitec Social, ele envolve 3 etapas. A primeira está relacionada com o levantamento e a coleta de dados sobre a tecnologia implementada. Aí vou dar um exemplo aqui. Você utiliza um drone, você tem uma propriedade grande, você utiliza um drone para fazer o mapeamento de solo, por exemplo, né? De faixas de solo na sua propriedade. Então, a utilização dessa tecnologia, ou seja, dos drones, ela tem aspectos positivos ou não tão bons para a sua propriedade. Então, você vai dividir o levantamento dessas informações em 3 etapas, para avaliar se a utilização de drones é interessante. Então, primeira coisa, você vai levantar e coletar dados sobre a tecnologia. Segundo, você pode aplicar questionários com seus funcionários, com as pessoas que sofrem o impacto daquela tecnologia, através de entrevistas individuais. E o terceiro, você vai analisar, a terceira etapa da análise dessa tecnologia, é você analisar e interpretar os índices obtidos para você enxergar realmente se essa tecnologia ela tem impactos positivos e minimizar os impactos negativos. Vamos lá. Em relação ao sistema Ambitec Social. Então, para você ter uma avaliação do impacto social dessa tecnologia, a gente tem 4 eixos aí, né?
emprego, renda, saúde e gestão e administração. Dentro desses 4 aspectos ou eixos, a gente tem 14 indicadores somados aí, né, que são capacitação, oportunidade de emprego local e qualificado, oferta de emprego e condição do trabalhador, qualidade do emprego, geração de renda do estabelecimento e por aí vai, né? São 14, né? Aí, mais uma vez, eu destaco aqui, dentro do aspecto renda, a geração, o item, né? Geração de renda do estabelecimento como exemplo para a gente entender aqui. Então, a implementação de tecnologias, ela pode falar. Esse sistema, para ser implantado numa propriedade, ele é tipo um planejamento ou é um sistema tipo um software que tem que comprar, alguma coisa assim? Perfeito. Não, é um sistema de aquisição livre, ele foi proposto pela Embrapa, tanto o Ambitec Agro quanto o Ambitec Social, está disponível na internet. Eu vou, inclusive, mandar para vocês depois uma planilha de Excel muito simples de manipular. Existem orientações, informações na própria planilha para vocês irem enxergando os resultados que podem ser possíveis de serem obtidos. Você pode alimentar essa planilha aí com informações da propriedade, fazer cadastro. Se você tiver, por exemplo, se você for administradora de muitas propriedades, você pode fazer um programa, né? Ou melhor, cada propriedade você pode abrir uma planilha diferente. Então, afinal, aqui eu vou mandar para vocês, sim, até para vocês irem alimentando em casa, como exemplo aleatório, para vocês enxergando depois quais gráficos que vão sendo formados, entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Como exemplo do sistema Ambitec Social, né, para avaliar o impacto social de uma determinada tecnologia, eu destaquei aqui geração de renda do estabelecimento. Aí, vamos lá. Bom, então vamos lá. Exemplo, isso aqui são imagens da própria planilha, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês aqui. Então, vamos lá. Métodos para avaliação do impacto da pesquisa, considerando o aspecto social da tecnologia, não esqueça. Então, vamos lá. Como eu disse, o exemplo aqui é geração de renda. Então, vamos lá. O que você observa em termos de geração de renda quando você, por exemplo, implementa drone na sua propriedade rural? É só exemplo aleatório aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Como eu disse aqui, ó, você vai clicar aqui nessas células e vai estabelecer valores de -3, como eu já disse, a +3. O que significa o -3 aqui, ó, é uma grande redução da sua renda. O -1, moderada redução. 0, não teve nenhuma alteração. +1, um aumento moderado, e +3, um grande aumento. Então, vamos lá. Bom, qual é o aspecto considerado aqui? Segurança, estabilidade, distribuição, diversidade de fonte de renda e montante final, que é a quantidade de renda realmente adquirida. Vamos lá. Então, o que é que eu fiz aqui como exemplo aleatório? Eu implementei o drone, a utilização do drone, da tecnologia do drone. O drone, ele me traz alguma segurança a mais em relação à minha renda? Sim ou não? Eu considerei que tem uma redução da renda, então coloquei aqui -1, não reduziu tanto a renda, mas eu tive uma redução de renda, coloquei aqui -1. Há uma estabilidade, ou seja, eu consigo manter a minha renda o ano todo quando eu utilizo o drone. Coloquei que moderado, você observa uma pequena alteração em relação à distribuição da renda para aquelas pessoas que estão envolvidas na atividade. Coloquei o número 1. E, naturalmente, gente, eu não implementei essa tecnologia na prática. Então, dei um exemplo aleatório, que é a utilização do drone, e bem como também alimentei a planilha aqui com números aleatórios. Só para terminar aqui, diversidade da renda, eu coloquei o fator 3 e o montante -3.
E aí, automaticamente, a única coisa que a gente alimenta são esses valores aqui nas células. Esse coeficiente de impacto que vocês estão vendo aqui embaixo é gerado automaticamente, bem como o fator final aqui, a averiguação dos fatores de ponderação. Então, isso aqui é feito de forma automática e esses coeficientes também. O que a gente alimenta na planilha são essas células, tá bom? A partir das nossas observações. E repito, são valores que eu coloquei aqui de forma aleatória, diferentemente de uma situação real, que a gente vai precisar ter mais critério. Mas, enfim, só como exemplo didático, eu coloquei esses valores aleatórios, e aí a gente obteve o valor final aqui, 1. Refaço a pergunta. Considerando que a gente tem aqui Loreane, Daniele e Raíssa, um valor final ali que pode variar de menos 15 a mais 15, e eu obtive aqui o valor de 1, o que esse valor me dá de resposta quando eu penso na geração de renda no sistema Habitec Social para minha propriedade. O que representa esse valor 1 aqui? Um valor muito baixo, né, professor? Se é entre menos 1 ou entre menos 15 e 15, ele está muito baixo. Deixa eu lhe perguntar. A gente vai ter essa prática, não, né? Uma experiência assim em campo? Infelizmente, não. Eu vou passar para vocês um exemplo que vocês vão fazer e vocês vão me devolver. No final da aula aqui eu vou explicar como isso pode ser feito, tá bom? Primeiro eu vou abrir aqui o sistema, vou mostrar a vocês como vocês vão alimentar, como é que vocês vão enxergar os gráficos depois, e aí eu vou passar essa atividade para vocês fazerem, para me entregar semana que vem. Ok? Ok. Bom, então significa dizer, eu obtive o valor 1, eu já sei que varia de menos 15 a mais 15. Então significa dizer o seguinte, se eu implementar o drone para a geração de renda da minha propriedade, vai ser uma tecnologia pouco importante no que diz respeito à geração de renda. E isso pode ser observado aqui. Então, foi a pergunta que eu fiz a vocês. Qual o impacto desse valor 1 obtido aqui, ó, geração de renda, valor 1, considerando a escala que varia de menos 15 a 15? Vocês vão entender isso agora com o gráfico, ó. Olha o gráfico que foi gerado, considerando aqui menos 15 e mais 15. Então, o gráfico gerado foi aqui, ó, 1. Significa dizer que o impacto da utilização dessa tecnologia sobre o fator avaliado, que é a geração de renda, é quase nulo. Então, a pergunta que fica é, se eu tenho essa ferramenta de gestão, que é o Sistema Habitec Social, para avaliar o impacto da tecnologia aplicada, e o resultado que essa tecnologia está me dando através do programa é muito baixo, fica a pergunta, é interessante realmente implementar essa tecnologia na propriedade rural, analisando o fator geração de renda? Provavelmente não, né? Porque o retorno que ele me dá é muito baixo, e esse retorno pode ser visto através da geração do gráfico aqui, ó, que dá o fator 1. Então, o impacto da tecnologia é muito baixo, é o 0,05. Então, significa dizer que a gente precisa enxergar os sistemas, tanto Ambitec Agro como Ambitec Social, como uma ferramenta super importante, como ferramenta de gestão. Mas aí a gente precisa alimentar esses valores de forma real, não fictícia, como eu coloquei aqui, em uma situação real. Aqui foram exemplos didáticos para vocês entenderem o papel desses sistemas, auxiliando como ferramenta da gestão de propriedades ou de cadeias agroindustriais. Ficou claro? Ficou claro, professor. Professor, resumindo assim, o que vai definir, na verdade, se o resultado é bom, é o parâmetro que você vai usar, né? Isso, tem vários parâmetros, né? Como eu disse lá, eu vou analisar, por exemplo, degradação do solo, impacto da utilização de um fertilizante, de um insumo, a conservação da biodiversidade, como eu falei, considerando aspecto social,
qualidade e bem-estar da pessoa que está na propriedade, geração de renda, emprego, enfim. Considerando aquele item, você vai observar se aquela tecnologia é interessante ou não. Você não pode dizer que o drone, por exemplo, é ruim para toda a propriedade. Não é bem assim. Para um aspecto, geração de renda, nesse exemplo dado, não é tão interessante. Entendeu? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para a gente colocar a mão na massa. Como você sabe, eu gosto de perguntar ao final. E aí a gente vai abrir aqui a planilha e começar a fazer, dar exemplos. Então, vamos lá. Ó, considerando que você é uma produtora rural, afinal de contas só estão vocês, mulheres aí, né? Considerando que você é uma produtora rural e que você deseja implementar o uso de drones e o Ambitec Agro em sua propriedade, mas o seu companheiro aí, né, não concorda. Então, vamos lá. Vocês três são administradoras de propriedades rurais diferentes e os seus respectivos companheiros, né, que estão com vocês, eles não são muito favoráveis à implementação de uma tecnologia como essa, como o drone. Quais argumentos você utilizaria para convencê-los sobre os benefícios para a sua família com a implementação desse sistema? Vamos lá, repetindo. Vocês querem implementar duas ações. Primeiro, colocar o sistema Ambitec Agro como ferramenta de gestão e, além disso, utilizar drone, né? Que é um veículo aéreo não tripulado. Vocês devem já ter ouvido falar, né? Um pequeno, um veículo que ele é monitorado, ele é movimentado, vamos dizer assim, né? Controlado, né? Com controles e, enfim, você não precisa de um tripulante, um veículo pequeno, pode, inclusive, já existem drones que fazem aplicações, por exemplo, de produtos agropecuários na lavoura, evitando aí, por exemplo, a utilização de aviões, enfim. Então, vocês querem implementar o sistema Ambitec Agro e utilizar os drones, mas o seu companheiro lá, ele fala, não, eu não sou favorável. Quais são os argumentos baseados no que a gente falou aqui, que vocês três utilizariam para convencê-lo a utilizar tanto o sistema Ambitec Agro quanto essa tecnologia do drone? Me digam. Professor, vou me colocar no lugar da esposa. Eu ia estar gerenciando a propriedade, então eu ia pedir que ele usasse o drone primeiro por o bem-estar, né? Porque de onde a gente está, dentro de casa, a gente pode fazer o monitoramento da propriedade. O custo-benefício, porque o drone ia fazer o serviço de vários funcionários, né? Um drone pode fazer o serviço de vários, então, como ia estar monitorando tudo, e a gente só ia estar do computador, do celular, monitorando. Certo. Deixa eu ver. E se eu lembrar mais alguma coisa, eu falo. Tá bom. Daniele. Professor, basicamente o que Loriane falou também em relação à saúde, né? Porque de alguns produtos que fosse utilizar na área rural ia evitar de ter o contato direto com aquele produto, né? Como tem alguns drones que fazem esse processo de adicionar alguns produtos na propriedade rural. De uma forma geral, resumindo mais o que Loriane falou mesmo. Porque tem sensor que até identifica sobre o consumo de água, né? Se aquela cultura ali está necessitando de água ou não. Ontem mesmo no Globo Rural passou um casal de europeus que veio para a Serra da Mantiqueira. Aí eles têm uma plantação de tomates. E eles implantaram, ele não falou o valor, né, que foi investido, mas disse que foi milhões e ainda está na fase 1, não está tendo retorno financeiro, mas ele disse que quer chegar até a fase 3. E são estufas de vidros que eram feitas lá eu esqueci o nome do local na Europa, a Holanda. E aí eles implantaram esse sistema aqui na Serra da Mantiqueira e é tudo monitorado. É uma estufa toda de vidro.
tem um aquecedor de água para na épocas frias, o jato quente, né, para aquecer as plantas. Nessa estufa, quando está a luz do sol, está bastante sol, tem uma outra camadinha que vem, assim, é muita tecnologia. E o funcionário vai em cima de um carrinho, colhendo os tomates, e todo o monitoramento dessa plantação é feito por drones. Eu achei bem interessante. Muito bem, muito bem. Raíssa? Então, professor, que as meninas falou, né? Tem essa vantagem, ainda mais agora, mesmo que a pergunta aí não está trazendo para agora, mas no momento quem está convivendo aí da pandemia, está perfeito. É uma economia de certa forma, você tem um retorno com um drone, porque você livra muitos funcionários, né, de estar fazendo o que um drone pode fazer. Então, está perfeito. Eu sei que eu com meu marido eu ia dizer acabou, mas tudo bem. Tudo bem, professor. Vixe, mulher valente, deixa eu dizer. Ó, eu dei o exemplo ali do companheiro, do esposo, mas assim, essa pergunta cabe perfeitamente, o exemplo cabe perfeitamente quando você também é funcionário, administradora de alguma propriedade rural, de algum empreendimento rural, e você precisa convencer o seu chefe, o seu superior, da implementação de uma tecnologia. O exemplo aí de esposo é meramente fictício, mas eu poderia colocar aqui que como é que você convenceria o seu chefe, o seu superior a investir, eu falo investimento financeiro mesmo, sobre determinada tecnologia. Aí vocês têm que, de fato, vender o seu peixe. Ó, é importante a tecnologia por essas razões que vocês colocaram aí, né? Fizeram a exposição aí dos benefícios para, de fato, colocar em prática e fazê-lo enxergar que a tecnologia vai dar retorno. Fazê-lo enxergar ou fazê-lo enxergar, né? Se for uma chefe também, né? Independente disso. E vocês utilizarem o sistema que foi dado como exemplo aqui, né? Que é uma ferramenta de gestão para enxergar depois que essa tecnologia ela pode dar resultados promissores em relação a diferentes aspectos. Bom, a partir da apresentação desses sistemas que eu coloquei para vocês aqui, eu vou passar uma atividade para vocês, que já vou mostrar, que é avaliar, né, o consumo da água e uso de insumos agrícolas. Então, vocês vão preencher valores aleatoriamente nesse sistema para avaliar se o impacto socioambiental, consumo da água e uso de insumos agrícolas, ele está sendo impactado de alguma forma por alguma tecnologia. Isso aí vocês vão fazer de forma aleatória e vão me dar o retorno. Mas para fazerem isso, vocês precisam enxergar, entenderem como é que alimenta o sistema Ambitec Agro ou Ambitec Social. E aí, a partir de agora, eu vou finalizar aqui a nossa apresentação. Não vou interromper a gravação, não, porque eu vou abrir o programa e, se vocês tiverem dúvida, né, vocês vão precisar recorrer aí a dúvidas, perguntas e rever a gravação também. Então, vou deixar gravando ainda essa parte aí da apresentação do sistema que eu vou abrir, ok? Então, só um minuto aqui. Deixa eu abrir o programa. Como eu disse, é uma planilha, né, do Excel, ela foi elaborada pela Embrapa e é muito fácil de ser manipulada. Vamos lá. Estão conseguindo ver já? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Então, vocês vão observar aqui na parte de baixo, que tem várias pastas, né? Então, aqui, se vocês quiserem depois lerem como é que funciona o sistema, tá? Eu não vou abrir aqui agora e ler, porque é muita coisa, mas tem muito daquilo que eu falei com vocês na aula de hoje, tem aqui, tá vendo? Explicando como é que são os sistemas Ambitec, Agro e Social, vai explicando aqui o que é cada um desses fatores, mas vamos ao que interessa. Vamos lá. Se você, como eu disse, viu, Loreane, se você quiser ter definido aí várias propriedades que você administra, você pode ir aqui nesse item, identificação, tá vendo? Ó? Colocar o nome da propriedade, a data, quem que administra, enfim, colocar aqui todas as informações da sua propriedade para ter um levantamento mais preciso, um detalhamento mais preciso da propriedade. Mas vamos aqui em relação aos impactos socioambientais. Para a atividade que eu mostrei a vocês,
que eu vou mandar vocês fazerem em casa, como um exemplo, está relacionado ao consumo de água. Então, aqui é o primeiro item, tá vendo? Mudança no uso direto da terra. Vocês vão descer aqui, ó. Aí vocês vão enxergar, aqui, tá vendo? Consumo de água. Aí vocês vão alimentando aqui a planilha, as células. Mas é claro que eu não vou fazer isso aqui agora, porque é um exercício para vocês fazerem em casa. Vamos começar aqui fazendo o primeiro critério, né? Vamos fazer 2 para vocês fixarem bem. Então, mudança no uso direto da terra. Mas aqui é o critério, né? Mudança no uso direto da terra. Mas vamos pensar primeiro na tecnologia que a gente vai implementar. Então, qual tecnologia a gente poderia pensar que teria um impacto sobre o uso direto da terra? Vamos pensar aqui que a gente utiliza, algum produtor, ele utiliza a prática de queimada, ok? Infelizmente, é algo que ainda é feito e que produtores utilizam com o pensamento de que as queimadas, elas deixam o solo mais fértil, porque aqueles nutrientes que são queimados ali, eles são depositados no solo, né? E o problema é que rapidamente aquilo ali, ele é exaurido, diferentemente do processo natural, onde os nutrientes retornam de forma lenta e gradativa ao solo, e aí as raízes que estão ali vão absorvendo de forma gradativa em um processo natural. Quando você queima, aqueles nutrientes são rapidamente disponibilizados, então você pode até observar no primeiro momento, na colheita do ano seguinte, um aumento do índice de produtividade, mas os anos que vão se suceder, você vai observar uma queda. Por quê? Porque os nutrientes foram disponibilizados todos de uma vez. Se chover nesse período aí, pior ainda, que aí esses nutrientes podem percolar no perfil do solo e aí você perder bastante nutrientes. Então, vamos pensar aqui na utilização do uso de queimadas para uma determinada propriedade. E aí vamos avaliar o impacto dessa prática, desse manejo, tá bom? Então, e aí eu vou pedir a vocês que me ajudem aqui em relação a esses critérios para a gente pensar em como essa ação, né, uso de queimada, vai impactar no uso direto da terra. Entenderam até aí? Sim, professor. Então, vamos lá. Loreane, você vai estabelecer o critério aqui, produtividade por unidade de área, certo? Vamos lá. Aqui nesse primeiro item, como vocês estão vendo, marcar com X. Você deixa em branco. Tá vendo? O indicador não se aplica. Bom, em relação à sua propriedade, a produtividade por unidade de área, Loreane, você avalia que vai aumentar, se manter estável, ou vai reduzir a produtividade com a utilização de queimadas? Diminuir. Então, você colocaria que número? -1 ou -3? -3. Então, muito bem. Loreane, -3 aqui. Daniele, em relação à utilização de queimadas, é até fácil de responder essa aí, né? Com relação ao critério prevenção de incêndios, você vai ter um grande aumento, moderado aumento, não vai ter alteração, vai ter uma redução moderada ou grande redução da prevenção de incêndios. Daniele? Professor, Oi. repete aí que travou aqui. Ah, tá. Em relação à utilização de queimadas na sua propriedade rural, pensando na prevenção de incêndios, qual critério você coloca aí? De -3 a +3? Sendo que +3 você vai ter um grande aumento na prevenção de incêndios. Não, -3. Certo, -3, exatamente. Então, vamos aqui, -3, ok. Raíssa, em relação ao estoque de carbono na sua propriedade, você vai aumentar ou vai reduzir? Ou não vai ter alteração? Vai botar -3 aí, professor. Você acredita que vai ter muita redução? Então, vamos lá, -3 também. Loreane, biodiversidade produtiva.
Você imagina que vai ser menos 3 ou mais 3, entre esses critérios, né? Menos 3 ou mais 3? Não, entre menos 3 e 3, né? Você pode colocar menos 1, 0, mais 1, 3. Pode. Eu colocaria mais 1, porque de qualquer forma vai ter produção de alguma coisa. Certo. Independente das queimadas, né? Vamos lá, mais 1. Ok. Bom, veja bem, aqui é algo que vocês precisam colocar. Alguns desses fatores aqui, né? Eu estou falando de mudança no uso direto da terra, mas existem outros exemplos também. Aqui vocês vão observar que essa avaliação, ela pode ser também considerando não só onde está a sua propriedade, mas as propriedades circunvizinhas, tá vendo? Então, no próprio local da sua propriedade, no entorno, uma informação pontual. Vamos pensar só nessa informação pontual para a gente enxergar o resultado que isso vai nos dar, para que a gente ganhe tempo aqui. Em casa, vocês podem ir pensando nesses valores aleatórios e observando melhor como é que isso se dá. Bom, como eu disse, esses fatores aqui, ó, coeficiente de impacto e o valor final, são dados de forma aleatória, baseado naquilo que vocês preencheram aqui. Então, o valor que a gente tem aqui, ó, menos 2. Então, qual seria o gráfico a ser construído a partir desse valor? Então, a gente vai clicar aqui, ó, índice de impacto, ó. Então, vamos lá. Olha bem aqui. O gráfico gerado é esse aqui, ó. Então, para o critério mudança no uso direto da terra, a gente tem um gráfico, como eu disse aqui, ó, no eixo negativo, que vai de menos 15 a 15, a gente teve menos 2. Então, significa dizer que essa leitura e interpretação do gráfico, a partir do resultado dado, é importante. Se eu utilizo a queimada para o critério mudança no uso direto da terra, eu tenho um efeito negativo. Significa dizer que, baseado nos valores preenchidos de forma aleatória aqui, né, como exemplo didático pela gente, a utilização de queimadas para a modificação no uso direto da terra me dá um resultado negativo. Então, eu vou continuar utilizando essa prática nos anos que se sucedem, minha gente, se eu tenho um resultado negativo para esse critério aí, mudança no uso direto da terra? Não. Não, a resposta que o programa aí, Ambitec, me dá é uma resposta negativa, ou seja, o resultado da minha ação, da minha tecnologia, do meu manejo implementado, ele é negativo. Ele me dá uma informação de que essa ação, essa tecnologia não traz benefício. Então, portanto, eu preciso repensar a minha metodologia implementada aí, porque isso não vai ter interferência positiva no que diz respeito ao uso direto da terra. Se vocês baixarem um pouco mais aqui a planilha, ó, vocês vão observar aqui outros índices interessantes, que principalmente que tem aqui nessa célula em laranja, amarelo, ó, aqui, ó. Qual o índice de impacto da minha tecnologia? Ele é interessante, sim ou não? Aqui está me dizendo, ó, menos 0,10. É um índice negativo. Então, a partir do preenchimento dessas informações e depois análise desses gráficos que são gerados, a gente vai observar que é importante que a gente não só utilize o programa, mas saiba interpretá-lo em relação aos gráficos que são construídos, para a gente entender que com ferramenta de gestão a gente pode sim utilizar o sistema Ambitec Agro e avaliar se as nossas ações estão tendo impactos positivos ou negativos em relação àquilo que a gente está fazendo na propriedade. Ok? Ficou entendido? Ok, professor. Então, o que vocês... Pode falar. Pode falar, entendeu? Entendi. Ah, tá. Então, o que vocês vão fazer em casa, o exemplo é esse aqui, ó, eu vou mandar para vocês essa planilha, vocês vão descer aqui, ó, vocês vão fazer aqui em relação ao consumo de água, vocês vão preencher aqui, e depois, naturalmente, vocês vão avaliar os índices de impacto. Vocês vão fazer e mandar para mim.
Aí, o que é que vocês vão pensar? É claro que são 3 pessoas, 3 cabeças diferentes, então, por isso que é interessante não estabelecer aqui agora qual é o fator. A única coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte, em relação ao consumo de água em uma propriedade. Vocês vão pensar em uma ação ou tecnologia. Vou dar um exemplo aqui. Utilização de irrigação com pivô central. Essa tecnologia implementada em relação ao consumo de água, ela vai ter um aspecto positivo ou negativo? Ok? Então, cada um de vocês vão pensar em coisas diferentes. Em relação em uma tecnologia que vai envolver o consumo da água na propriedade. Ficou claro? Entenderam? Sim. Aí, a partir dessa tecnologia que vocês pensarem, aí vocês vão preenchendo ali de forma aleatória o item consumo de água. Mas, deixa eu fechar aqui para mostrar aqui com mais clareza qual é a atividade que vocês vão fazer. Para ficar claro, tá bom? Só um minuto. Essa é a atividade desta semana, atividade assíncrona 3, tá bom? Só tirando a dúvida, a gente vai responder naquela questão pontual, como se fosse nossa propriedade. Isso. Aí, a questão local, como se fosse uma do vizinho. É isso? Como se fosse o quê? Uma propriedade do vizinho, no entorno? Isso. Okay. Exatamente. Deixa eu só voltar aqui que não saiu essa aqui, agora sim. Pronto, agora tá aí. Conseguem ver aqui a segunda questão, sim. Pronto. Então, primeira coisa, nessa atividade vocês vão fazer uma pesquisa sobre drones, né? Porque o drone ele tem uma sigla que chama VANT, né? Veículo Aéreo Não Tripulado. É a mesma coisa que drone, tá? Para avaliação de impactos ambientais de cadeias agroindustriais, estabelecer uma estratégia para uso desses equipamentos no monitoramento de efluentes oriundos da criação de animais na região, utilizando o Ambitec Agro. Deixa eu resumir aqui o que é que eu quero que vocês façam nessa questão 1. Como que vocês podem utilizar drones para monitorar efluentes aí de propriedades que tenham criação de animais? Por exemplo, como que você utiliza o drone para avaliar os efluentes, os dejetos de uma granja de suínos, utilizando o Ambitec Agro, né? É interessante você utilizar esses drones para monitoramento de efluentes de animais, pode ser na região que vocês estão inseridos ou em algum lugar que vocês conheçam. O importante é que vocês compreendam a importância da tecnologia do uso de drones para a criação de animais, professor, para uma plantação de soja, alguma coisa assim? É porque aqui nesse caso eu estou falando do efluente, né? Se você conseguir estabelecer uma avaliação de efluente líquido, como por exemplo utilização de agrotóxicos, tudo bem. O importante é analisar o efluente líquido. Entendeu? Entendi. Então, a primeira questão é essa, vocês analisarem o efluente líquido de uma propriedade animal, pode ser utilizado aí em outras plantações, como o exemplo dado por Loreane, mas o importante é fazer a relação. Utilização do drone para avaliação dos efluentes ou dejetos líquidos, utilizando o Ambitec Agro. Primeira questão. A segunda, como vocês estão vendo aí na tela, está relacionado a preenchimento de valores aí de forma aleatória para 2 critérios, né? O primeiro é consumo da água e o segundo, vocês vão descer um pouquinho mais a planilha lá e vocês vão ver, ó, uso de insumos agrícolas e verificar o impacto que esses valores podem representar em uma determinada propriedade. Isso tudo em relação ao que a gente viu aqui do programa Ambitec Agro e Ambitec Social. Ok? Se tiverem dúvidas, como eu já disse, não hesitem em me mandar mensagens que a gente vai dialogando aí para que não fique nenhuma dúvida, certo? E, antes de perguntar se vocês têm alguma dúvida aqui,
Eu vou só encerrar a gravação aqui, só um minuto, e aí a gente volta a conversar sobre as atividades. Só um minuto.